Queremos dar as boas-vindas a você que está nos assistindo nesta primeira edição do Crosicast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, realizado para ampliar a comunicação da autarquia com você, público ou profissional da odontologia. E hoje nós estamos inaugurando esta nova ferramenta de comunicação com a presença da doutora Elaci e da doutora Ana Tereza Lima, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Vamos fazer dentro em breve as apresentações, mas de antemão já convidamos para que você compartilhe o nosso podcast para ampliar essa comunicação com as pessoas que você acha que precisam saber um pouco mais sobre acompanhamento odontológico de pacientes em tratamento de câncer. Doutora Ana Tereza, nossa presidente, muito bem-vinda. Obrigada a todos que nos assistem. É com grande satisfação que o Conselho traz essa nova ferramenta para melhor se comunicar tanto com os colegas, cirurgiões dentistas, quanto com a população sergipana, trazendo temas sempre muito importantes e pertinentes à nossa odontologia. E a gente está aqui hoje, na sede do nosso Conselho, na Casa da Odontologia Sergipana, recebendo essa figura importante, essa colega querida, a doutora Elaci Machado, para poder conversar um pouquinho sobre esse tema importante que é o câncer de cabeça e pescoço e suas alterações na cavidade bucal. Como a gente pode ajudar aí os nossos pacientes entendendo um pouquinho mais sobre esse tema. Doutora Elaci Machado é cirurgiã dentista, especialista em dentística restauradora, habilitada em odontologia hospitalar e laser terapia e referência técnica da oncologia do Hospital de Urgências de Sergipe. Doutora Elaci, muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença aqui neste momento. Antes de mais nada, antes de passar a palavra para a doutora Elaci, a gente quer explicar por que essa temática foi escolhida para a primeira edição do nosso podcast. É uma temática de extrema importância, considerando que o câncer é a segunda principal causa de morte desde 2003, perdendo apenas para doenças cardiovasculares. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023 a 2025 e 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço. Doutora Elaci, qual a importância da gente abordar esse tema para ampliar essa informação junto à população? O tratamento oncológico é feito sob os cuidados de várias especialidades. A odontologia tem o seu papel primordial de abordar as alterações na cavidade bucal referentes ao tratamento e preparar essa boca para o tratamento propriamente dito. Certo, mas a gente sabe também, antes de falar um pouco sobre essas alterações que o tratamento do câncer causa na cavidade oral, especialmente o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, queria falar também que a gente tem um papel fundamental atribuído aos profissionais da odontologia no diagnóstico precoce de câncer bucal, por exemplo. Doutora Ana Tereza, de que forma a gente pode incentivar as pessoas a saber cedo se elas estão com algum diagnóstico de neoplasia na cavidade oral ou não? Então, o papel do cirurgião dentista é fundamental no diagnóstico precoce de uma lesão na cavidade bucal. Eu tive a experiência de fazer esse diagnóstico no meu próprio pai, em 2014. Foi algo muito impactante, então eu vivi os dois lados. Alguém que sofreu com um ente querido passando por isso e como profissional de fazer esse diagnóstico do meu próprio pai. Então, foi algo que impactou, fez eu repensar um monte de coisa, onde eu me vi assim, meu Deus, que ironia do destino, né? Eu fazer um diagnóstico de câncer de boca no meu próprio pai, tive a ajuda de vários colegas que me orientaram, porque na hora parece que a gente fica assim, sem chão mesmo, mas foi primordial no sucesso do tratamento dele. Já temos aí alguns anos, em 2014 que a gente fez, ele fez todo a cirurgia, esvaziamento cervical e também radioterapia. E nesse momento da radioterapia eu busquei um colega cirurgião dentista para que pudesse fazer o uso da laser terapia, evitando aí as mucosites tão conhecidas por nós, cirurgiões dentistas, que são acometidas em decorrência do próprio tratamento de câncer. Então, um alerta que a gente faz é qualquer lesão na cavidade bucal que não cicatriza, procure seu cirurgião dentista para que ele possa lhe dar as orientações e ter o sucesso realmente do tratamento, caso o diagnóstico seja de uma lesão maligna.
Certo. Além do câncer de boca, nós temos outros tipos de neoplasias, câncer de cabeça e pescoço, né, doutora Laci? De que forma a gente pode garantir que essas alterações citadas, primeiramente, quais são elas e como a gente pode trabalhar para que elas sejam minimizadas ou que elas sejam tratadas? Qual é o caminho que a pessoa deve percorrer para ter uma saúde bucal assegurada nesse processo? Veja, é importante a gente esclarecer que não apenas o dentista entra no tratamento dos tumores de cabeça e pescoço. Alguns outros cânceres que a gente chama de tumores de outras regiões do organismo, quer seja tumor de mama, tumor de próstata, doenças malignas do sangue, o cirurgião dentista também tem um papel importante, porque a quimioterapia para esses tumores traz bastantes alterações na cavidade oral e o paciente precisa ser submetido a uma avaliação do dentista, até porque pode ter o tratamento interrompido devido a alguma afecção que possa ocorrer na cavidade oral durante o seu tratamento. Quer dizer, então, que é um grande mito aquele que a gente escuta que a pessoa que está em tratamento de câncer não pode fazer tratamento dentário, não é isso? Isso é um mito, não é verdade de jeito nenhum. A gente costuma, na verdade, pegar o paciente a si mesmo antes de começar o tratamento oncológico. O ideal seria realmente que antes de começar a quimioterapia ou radioterapia, o paciente passe por uma avaliação pelo cirurgião dentista. Para quê? Porque a gente precisa ver se nessa cavidade oral tem alguma patologia, quer seja de cárie, quer seja de doença periodontal ou qualquer outra alteração. Eu falo cárie e doença periodontal porque são as doenças mais comuns que acometem a cavidade oral, mas existem outras alterações que o cirurgião dentista precisa diagnosticar ou talvez até fazer um tratamento antes desse paciente ser submetido ao tratamento com a quimioterapia ou com a radioterapia de cabeça e pescoço. Então, podemos dizer que o momento ideal de se iniciar o acompanhamento odontológico é o momento do diagnóstico. Exatamente. Antes de começar a quimioterapia e antes de começar a radioterapia de cabeça e pescoço, principalmente. Doutora Tereza, a senhora acha que a população em geral tem conhecimento, tem ciência da importância desse tratamento odontológico durante o tratamento oncológico? Eu diria que não, infelizmente, né? E é para isso que a gente traz essa informação tão importante. Até mesmo outros profissionais não dão a importância que o cirurgião dentista tem nesse momento. Como a doutora Elaci bem falou, o ideal é que o paciente passe por toda uma avaliação, um tratamento preventivo antes de iniciar a radioterapia ou a quimioterapia, que a gente sabe que isso pode causar alguns danos na cavidade bucal, e aí quando ela realmente se inicia, ainda tem esse outro momento que o cirurgião dentista pode atuar, ajudando muito, evitando aí as famosas mucosites através da laser terapia, que é uma habilitação da nossa odontologia e que tanto ajuda em várias situações. E no caso do paciente que está sofrendo com um câncer de cabeça e pescoço ou até outros tipos de câncer, ela vem ajudando muito aí. Doutora Elaci, quais são as alterações na cavidade oral mais frequentes que decorrem desse tratamento oncológico nos pacientes? A alteração mais frequente que a gente vê tanto na quimioterapia como na radioterapia é a mucosite. É uma patologia debilitante que, dependendo do grau, impede até de o paciente se alimentar e por várias vezes pode ser interrompido o tratamento por conta dessa inflamação na boca. A grosso modo, a gente pode dizer que a mucosite são aftas grandes, né, que acometem as diversas regiões da boca e o paciente realmente fica bastante debilitado por conta dessa afecção. Junto com isso, outra alteração bastante comum é a diminuição da quantidade de saliva, que a gente chama, o paciente tem a sensação da boca seca, o termo é xerostomia, e que clinicamente, a gente observa como uma diminuição da quantidade de saliva. Isso daí realmente impacta bastante, e inclusive até dando chance de, nessa cavidade oral, ter várias infecções por conta da quantidade de saliva diminuída. Quer seja candidíase, que a gente chama o popular sapinho, infecções com herpes,
e outros tipos de alterações que a cárie dentária também, por conta da quantidade de saliva diminuída. E como é que a odontologia atua para evitar que esses problemas, essas alterações aconteçam? No paciente oncológico, a avaliação com o dentista começa desde o diagnóstico, como a gente já falou. Então, o papel do cirurgião dentista no início do tratamento, antes de começar o tratamento, ele tem um papel fundamental de diagnosticar e planejar o tratamento que vai ser executado antes do tratamento oncológico propriamente dito. Durante o tratamento oncológico, que é quando o paciente já começa a fazer a radioterapia de cabeça e pescoço, nos pacientes de tumor de cabeça e pescoço, e a quimioterapia, tanto nos pacientes de cabeça e pescoço, como em outras patologias, que seja que a gente já falou, nos cânceres de mama, no câncer de próstata, nos pacientes que têm leucemia, mieloma múltiplo. Então, a gente precisa atuar no acompanhamento da periodicidade dessa quimioterapia, porque as alterações que a maioria dessas quimioterapias fazem em todo o organismo, né, que a função fundamental da quimioterapia é matar as células cancerígenas. Então, um fato que acontece é que ela não atinge apenas as células cancerígenas, né? Atinge também as células que têm uma multiplicação muito grande. E as células da cavidade oral são as células que também são afetadas. Daí o grande número de quimioterápicos que produzem a mucosite. Células do cabelo, que também os pacientes, né, têm queda bastante de cabelos em algumas patologias. Então, o dentista atua no antes, no durante e após a conclusão do tratamento. Também é importante as avaliações. Certo. A gente sabe que o paciente oncológico, ele normalmente tem um tratamento individualizado, né? Quem prescreve o tratamento vai indicar qual é o protocolo, né, que vai ser aplicado naquele paciente, se vai ser radioterapia, quimioterapia, se vai ser associado. Mas qual dos dois é mais agressivo para a cavidade oral e quais são os caminhos que o paciente deve percorrer para tratá-los? No tratamento dos tumores de cabeça e pescoço, a radioterapia é o tratamento que traz bastante prejuízo para a cavidade oral. Várias são as alterações que a gente vê, e se esse tratamento da radioterapia for concomitante, como a gente fala, ao mesmo tempo que a quimioterapia, esses dois tratamentos são somados e o prejuízo é muito maior para o paciente. E o tratamento com laser de baixa potência é uma alternativa para tratar Sim. essas alterações? Na oncologia não existe o cirurgião dentista sem o laser para ajudar no manejo, principalmente da mucosite. Então, é um aliado que a gente tem na nossa mesa ao lado do consultório, né, que a gente usa rotineiramente e em quase todos os pacientes. De que forma a laser terapia auxilia, doutora Ana Tereza, nesse tratamento? Então, a laser terapia, ela vem justamente para ajudar na cicatrização ou até na prevenção das mucosites. Como o doutor Elaci falou, a mucosite, quando chega num grau bem exacerbado, pode acometer do paciente precisar ficar sem se alimentar e interromper o tratamento por isso, porque ele já está completamente debilitado em decorrência da químio e da rádio, e aí ficar sem se alimentar é um outro problema grande. Então, quando essa irradiação, né? Quando a radioterapia, quando os tumores são de cabeça e pescoço, e a radiação acontece justamente nessa região, então afeta ainda mais a cavidade bucal. Então, o laser vem para ajudar nesse momento. O ideal é que faça a prevenção, que não deixe acontecer essas lesões. E assim, a gente sabe que o paciente vai estar com a imunidade baixa, e aí vem as infecções oportunistas, como também já foi aqui dito por doutora Elaci, como a candidíase, né, como outras infecções bucais, e é por isso que também o tratamento precoce do cirurgião dentista, tirando esses focos de infecção,
orientando para cuidar da gengivite, porque a gente sabe que vai ter uma diminuição da saliva, esses tratamentos com radioterapia e quimioterapia, e aí vem cárie, vem uma série de outras coisas. Então, se a gente consegue cuidar na parte preventiva, antes dele iniciar, e depois evitando essas mucosites, a gente auxilia muito, dá uma qualidade de vida ao paciente que já está tão sofrido com uma doença que, infelizmente, acomete aí um bocado de gente. E pode virar até um ciclo de retroalimentação de alterações, porque a senhora falou que às vezes o paciente fica sem se alimentar por conta de uma mucosite e o fato dele não se alimentar faz reduzir ainda mais a imunidade do paciente que já está afetada pela quimioterapia e vai causando outras alterações na cavidade oral. Complementando também, a laser terapia é nosso aliado também para diminuir a ingesta de medicamentos, porque ele tem efeito analgésico, anti-inflamatório e biomodulador, que é como a colega falou, que ele estimula a cicatrização. Então, com o laser, a gente fornece energia à célula do paciente, que fica acumulado nas mitocôndrias para que essa regeneração seja mais rapidamente. E a gente pode utilizar também de forma preventiva. Então, assim que começa o tratamento, e que, por exemplo, na quimioterapia, se a gente sabe que aquele quimioterápico vai trazer alterações para as células da boca, a gente já começa a utilização do laser, né? Através de locais na boca que a gente tem mais noção que vai acontecer a mucosite. Então, previamente a que aconteça a mucosite, a gente pode usar esse aliado para prevenir o aparecimento e até a gravidade. Na radioterapia, a gente faz a mesma coisa. Preventivamente, antes de começarem as lesões da mucosite pela radioterapia, a gente, nas áreas que são propícias realmente a aparecer a mucosite, a partir do primeiro dia da radioterapia de cabeça e pescoço, a gente já começa a aplicação do laser de baixa potência. Isso é importante frisar aqui, que o ideal é que também se comece no dia que aquele tecido foi irradiado, né? No dia que começou realmente a radioterapia. Não adianta, assim, é importante que vá ao cirurgião dentista para ver toda a questão bucal, de cárie, de gengivite, que são as mais comuns. Se tem algum dente precisando fazer um canal ou fazer uma extração previamente a esses tratamentos. Mas a aplicação do laser só tem sentido, e aí me corrija, doutora Ela, se eu estiver errada, é que só tem sentido na hora que realmente se inicia ou o tratamento de quimioterapia ou o tratamento de radioterapia, mas antes das lesões aparecerem, entende? Realmente precisa a necessidade do tecido ser exposto ao tratamento. Não existe uma reserva na célula. Se a célula não foi submetida nem à quimioterapia, nem à radioterapia, não tem sentido nenhum, e cientificamente está provado que não existe esse acúmulo da energia do laser na célula sadia. A partir do momento que a célula é submetida ao tratamento, aí sim, realmente está se provado que realmente isso é eficiente. Ela precisa sofrer a agressão para realmente ter sentido receber essa energia que o laser dá. Então, o ideal é que comece antes do aparecimento das lesões, mas também só tem sentido na hora que o paciente inicia um desses tratamentos que vai trazer como consequência as lesões na cavidade bucal. Ainda falando sobre os cuidados que as pessoas precisam ter com sua higiene bucal em qualquer tratamento de saúde e até fora delas. Existe algum tipo de restrição ao uso de fio dental em doenças hematológicas ou diante de qualquer alteração que esteja sendo causada na cavidade oral por conta do tratamento oncológico? Veja, a nossa arma maior para diminuir a quantidade de micro-organismos na cavidade oral é a profilaxia. Então, quer seja com o uso de escova dentária e o creme dental apropriado, indicado pelo seu dentista, quer seja com o uso do fio dental. A única restrição que a gente tem em pacientes que o nível das plaquetas, que é a contagem do número de plaquetas, esteja abaixo de 50.000, mas não é restritivo a não fazer a higiene.
a gente orienta que o paciente tem que ter realmente mais cuidado. Não vai fazer uma passagem de fio dental de qualquer forma, sem estar olhando no espelho, sem ter cuidado para passar da melhor forma possível, né? Corretamente. No sentido de não sofrer uma agressão ao tecido gengival, não é isso, doutora Laci, que você Exatamente. que esses pacientes, no caso, para fazer... E o paciente não tem nenhuma patologia gengival. E se sabe aplicar normalmente o fio dental da forma correta, não existe restrição nenhuma. Ela está indicada. É até indicado. Com certeza. Tem que ser indicado. Só com esse cuidado, né? Que o paciente que esteja com os níveis de plaquetas muito baixa, que precise de transfusão de plaquetas, realmente isso tem que ser orientado pelo dentista, como é que vai ser feita essa higiene oral. Certo. Doutora Laci, a senhora também tem habilitação em odontologia hospitalar, além da laser terapia. De que forma a odontologia hospitalar e a laser terapia se associam nesse acompanhamento de pacientes em tratamento oncológico? Os serviços que são em regime hospitalar, alguns tratamentos dos pacientes precisam ser em regime hospitalar, quer seja quimioterapia, e às vezes alguns pacientes ficam internados por conta da radioterapia, porque as lesões podem estar com sangramento, então tudo é feito em regime hospitalar. Na oncologia, isso não é diferente, porque nos serviços maiores a gente tem o consultório odontológico dentro do serviço da oncologia. Aqui, alguns serviços aqui serviços públicos, tem da oncologia, por exemplo, no hospital maior que a gente tem aqui, que é o USE, onde eu sou referência técnica, o nosso consultório fica dentro da radioterapia. Então, a gente tem o cuidado os pacientes que são submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço são examinados diariamente, e os pacientes que são submetidos à quimioterapia internados, a gente tem esse serviço de acompanhamento na própria enfermaria. Então, nosso serviço faz o serviço ambulatorial, que é o paciente que está em casa e que vem fazer o tratamento oncológico e vai para casa, se for necessário passar por a gente por uma intercorrência da própria mucosite, a gente atende. E os pacientes que são internados têm o nosso acompanhamento. Durante o internamento, a gente faz visitas seriadas, diárias ou em dias alternados, a depender da necessidade do tratamento. É por isso que a gente diz que o tratamento odontológico dentro da oncologia é individualizado. Então, não é uma coisa que é uniforme para todos os pacientes, a depender do tipo do tratamento, da patologia do paciente, da condição bucal do paciente, tudo tem que ser planejado da melhor forma. Isso comprova realmente a importância do profissional da odontologia nessa equipe multiprofissional, né, doutora? A gente sabe que o conselho, ele vem buscando assegurar, através de lei, né, que essa presença do profissional da odontologia seja regulamentada legalmente, né, para que todas as unidades de terapia intensiva, quiçá hospitalares, tenham um profissional de odontologia em seus quadros. A senhora quer falar um pouco sobre isso? Sim, a gente teve agora aqui no nosso conselho um simpósio importante, a doutora Laci palestrou, foi um momento muito rico, de muitas trocas, de muito conhecimento científico. Tivemos aqui o prazer de ter o doutor Teles palestrando sobre as cardiopatias e as implicações bucais que podem acometer o coração, né, através disso. Então, e a gente vem lutando ao longo desses anos, né, é uma bandeira que a gente vem levantando junto ao Conselho Federal, inclusive para que essa habilitação se torne uma especialidade. A gente teve a presença do Conselho Federal aqui, que deu um importante spoiler, que ela está prestes a virar, está aí nos trâmites finais, e a gente torce para que isso aconteça. Além disso, a gente tem feito várias intervenções com os parlamentares, fizemos uma há uns anos atrás, ainda na gestão do doutor Anderson, e agora a gente entregou um projeto de lei ao deputado Neto Batalha, que já protocolou lá na Assembleia, está para votar, onde assegura o cirurgião dentista com habilitação em odontologia hospitalar a obrigatoriedade de ter ele no quadro das unidades de terapia intensiva. Vamos A gente sabe torcer que tem para que seja aprovado pela Assembleia. Com certeza, vai ser, porque já se provou que a gente consegue rodar leito com a presença do cirurgião dentista lá, o que antes os gestores entendiam como um custo
isso está mais do que comprovado que a atuação do cirurgião dentista diminui o tempo De internação. daquele paciente internado ali e faz aquela unidade que é tão, às vezes, desejada por outro paciente que precisa ser liberada por aquele que já estava ali. Então, assim, a gente sabe que tem uma RDC já da Anvisa que regula, mas ela não regula isso. Então, às vezes, o hospital, ele liga para o profissional para que vá. Então, a gente quer assegurar que ele realmente esteja inserido nas suas escalas e quadros de trabalho ali. A RDC diz que tem que ter o acompanhamento, mas não diz Não como. diz como, não tá regular isso, não está claro isso, então é importante que a gente tenha uma lei que nos assegure em relação a isso. E é claro que a gente sabe que é importante o cirurgião dentista em todo o hospital, a doutora Elaci é a prova disso, mas a gente vai, o tempo da política às vezes não é o nosso, e a gente vai lutando com as armas que a gente tem, mas em breve a gente vai conquistar esse importante espaço, e eu penso que virando uma especialidade a força ainda fica maior. Com certeza. Doutora Laci, sobre o pós-tratamento oncológico, né? Quando acaba o tratamento, o paciente pode fazer todo tipo de procedimento no dentista ou tem alguma restrição? Ele deve continuar com esse acompanhamento do profissional habilitado para o acompanhamento do tratamento oncológico ou qualquer profissional pode fazer o acompanhamento? Sim, o acompanhamento do paciente que faz qualquer tratamento oncológico continua por vários anos com o médico da assistente dele e também não será diferente com o dentista. Os pacientes que submetem a radioterapia de cabeça e pescoço, mais ainda, a gente precisa acompanhar durante muitos anos, porque as alterações que acontecem na boca por muitas vezes são definitivas. Então, a cárie de radiação é uma patologia que comum, apesar de ser a gente orientar várias coisas com relação à higienização, com a dieta, mas infelizmente a radioterapia traz alterações nas estruturas dentárias e às vezes a gente é pego de surpresa quando o paciente tem muitas cáries após a conclusão do tratamento. É uma cárie de difícil tratamento, acomete regiões dos dentes que não são geralmente mais comuns que a gente vê com a cárie normal. Tem uma evolução mais rápida, A né? evolução é bem mais rápida, atinge superfícies do dente que são mais difíceis de a gente recompor com restaurações e a perda da saliva também. As extrações dentárias também nos pacientes que foram submetidas à radioterapia, a gente tem uma alteração grande com relação à cicatrização, porque a circulação sanguínea nesse Foi osso toda é totalmente comprometida. diferente. É por isso que a gente enfatiza esse cuidado Prévio, né? prévio da assistência odontológica, porque paciente que tem algum dente que precisa extrair, a gente tem que fazer no mínimo 15 dias antes de começar o tratamento. E não significa que durante o tratamento ou após o tratamento, se o paciente precisar de alguma intervenção odontológica desse sentido de extração, não possa ser realizado. Mas o importante e o cuidado que a gente sempre fala aos pacientes é que vá fazer com um cirurgião dentista que tenha o conhecimento de como deve abordar esse paciente oncológico. É importante que o próprio paciente sinalize para o seu cirurgião dentista, na anamnese, que ele foi submetido a um tratamento de radioterapia e quimioterapia. Importante É dizer muito isso. importante, porque qualquer intervenção mais invasiva precisa ter esses cuidados, porque aquele osso que sofreu uma radiação, ele vai estar comprometido, a cicatrização dele não é igual. Então, existe um risco grande da osteoradionecrose, né, na hora de uma extração de um paciente que foi submetido à radiação na cabeça e pescoço. Então, por isso que é tão importante a prevenção. E o profissional ser avisado, informado porque às desse vezes histórico. o paciente não relata que passou por isso, é um paciente novo, então a gente tem que ter esse cuidado de saber, para saber como intervir e não causar mais dano do que benefício. Então, sempre o ideal é a prevenção do tratamento odontológico
prévio, antes de iniciar um tratamento desse de câncer, durante, para evitar as mucosites e outras afecções, e o pós, a gente tem que ter esse conhecimento de como intervir naquele paciente que foi submetido a um tratamento desse mais agressivo, porque existem alterações aí definitivas, como o doutor Alice falou, e a gente precisa conhecer. Até porque as reabilitações são necessárias em alguns pacientes. Então, a gente precisa conhecer que o paciente foi submetido a um tratamento desse tipo, e hoje, como a gente vê mais comuns também as reabilitações com implantes, a gente tem que saber qual é a melhor época, porque a gente vai intervir nesse osso que não é um osso normal. Então, a gente tem que saber, antigamente tinha um conhecimento que isso só poderia ser feito a partir de 5 anos, e hoje em dia os estudos têm mostrado que quanto mais precocemente, melhor. Mas para tudo isso precisa ser um tratamento individualizado, observando as comorbidades que o paciente tem, uma diabetes, uma hipertensão ou outras patologias que podem estar associadas ao tratamento radioterápico, né? Então, a gente sabe que existem diversos tipos de câncer, né, de cabeça e pescoço, não só o bucal, e que nem todos eles têm uma forma direta de você prevenir, que às vezes aparece do nada, mas a gente sabe que também existem recomendações gerais para todas as pessoas para evitar, né, cânceres diversos, que seria a adoção de um estilo de vida mais saudável, evitar álcool em excesso, tabagismo, etc. O que poderiam dizer sobre isso? Principalmente a associação, né, dos dois fatores, o álcool em excesso, que existe uma mudança na mucosa, e o tabagismo. Quando os dois associados, o risco aumenta. A incidência, acredito que é maior em homem, não é isso, doutora Elaci? A idade também é um fator, a exposição ao sol para os cânceres que são acometidos de boca, no caso lábio e pele, e é isso, qualquer alteração que você perceber na boca, procure o seu cirurgião dentista. E em outros locais, procurar o médico quanto antes, né, para que seja feita a intervenção o mais rápido possível. Doutora Elaci, a senhora gostaria de fazer mais alguma colocação? Só complementando, assim, na cavidade oral, a gente tem que preocupar também com bordos cortantes de alguns dentes. A gente não pode ter restaurações que estejam fraturadas e que a língua esteja fazendo úlceras de repetição. A gente tem que preocupar também com próteses mal adaptadas, que é um fator importante, inclusive até de fator irritativo para câncer de rebordo alveolar, é um fator comum. E atualmente com esses cigarros eletrônicos, que o aquecimento na cavidade bucal pela aspiração de um monte de substâncias que tem nesses cigarros eletrônicos tem sido um fator preocupante para nós cirurgiões dentistas e para todos os oncologistas. Evitar, né? Evitar todos esses causos que podem provocar. Coisas que causam lesões de repetição, né? Como a doutora Elaci falou, que vai causando injúria ao tecido repetitivamente. No caso do cigarro, o aquecimento, entre outros fatores. O tecido fica se obrigando a produzir células de maneira maior do que o normal e pode gerar uma alteração. Estamos chegando ao final da primeira edição do nosso Crosscast, podcast do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, agradecendo desde já a presença da doutora Elaci e da doutora Ana Tereza Lima. Doutora Elaci, gostaríamos de ouvir as suas considerações finais. Eu agradeço o convite da nossa presidente do Conselho Regional de Odontologia, Casa da Odontologia Sergipana, pela oportunidade de trazer para vocês alguns esclarecimentos e da importância da nossa profissão na equipe multiprofissional da oncologia, e principalmente para trazer esclarecimentos sobre quando é o momento ideal do tratamento odontológico no paciente oncológico. Obrigada. Doutora Ana Tereza, e a senhora, o que gostaria de deixar como mensagem ao final dessa nossa primeira edição? Agradecer de novo a presença da doutora Elaci aqui na Casa da Odontologia Sergipana, falando de um tema tão importante para a população e para os nossos colegas,
e dizer que o Conselho está aí aberto a novas sugestões para trazer temas que esclareçam tanto a classe quanto a comunidade sobre temas da odontologia e mostrar que o cirurgião dentista tem um papel muito importante na saúde bucal e geral de toda a comunidade. Muito obrigada, doutora Ana Tereza. A você que está nos assistindo, agradecemos pela presença, pela atenção e pedimos para que compartilhe esse conteúdo tão importante para a população em geral quanto para a nossa classe. Convidamos vocês para que fiquem ligados nas nossas redes sociais e aguardem ansiosamente pela próxima edição, que vai trazer outro tema de fundamental importância para a nossa saúde bucal e saúde sistêmica. Até a próxima!